faz aqui neste lugar. Você pode crer nessa noite, meu irmão? Glorifica Ele aí, glorifica o nome dEle. Ele está aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso. Tudo é pra Ele, tudo é dEle.
Todos bem? Amém, né? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O tema da mensagem é uma noiva preparada. Uma noiva preparada. Vamos hoje com bastante fé, porque a guerra não será fácil, tá? Todos acharam? Assim diz a palavra. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Amém, vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, nós ansiamos pela Tua direção, que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais e abra nossa mente para entendermos a Tua vontade. Nós queremos rejeitar toda influência contrária e pedir que Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, nos fortaleça, nos ajude. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Quando nós falamos de preparação da noiva, nós somos conduzidos assim logo para um momento tão especial, que é o momento do casamento. Quando estamos chegando o momento do casamento, né? Há toda uma expectativa, e a noiva passa boa parte daquela tarde próxima do casamento, se arrumando, se adornando, se enfeitando, colocando tantas coisas bonitas para se apresentar ao noivo. É um momento preparatório para que a noiva possa se encontrar com o noivo. Na verdade, essa figura do casamento é uma analogia tirada da experiência que a igreja terá ao se encontrar com o Cristo. Por isso que existe essa imagem, né, do noivo esperando no altar e a noiva vindo toda de branco, representando a pureza e a santidade, vindo para se encontrar com o seu noivo, que é Jesus. Na verdade, a igreja será arrebatada e se encontrará com Jesus nas nuvens. É uma analogia muito bonita, né? A analogia do casamento. Por isso que eu quero compartilhar com vocês essa preparação. A preparação da igreja de Jesus para se encontrar com o noivo. O que envolve isso? O que a gente precisa fazer? O que nós temos que fazer com a nossa vida? Como é essa preparação? O que significa estar preparado para se encontrar com o Cristo? Antes de começar a desenvolver esse tema, eu quero começar essa mensagem com 4 informações importantes que têm a ver com o tema. Primeira informação importante para você lembrar é que Jesus está voltando. Essa é a primeira informação de extrema importância. Tem gente que acha que não. Tem muita gente que vive como se Jesus nunca mais fosse voltar. Mas Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está voltando. A segunda informação importante é que Jesus está voltando, não para buscar uma igreja qualquer. Jesus não vem para buscar uma pessoa, ele vem para buscar uma igreja específica, uma igreja santificada e purificada. Jesus vem para buscar uma igreja santificada, purificada. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa a igreja que Jesus vem buscar. É para essa igreja que Jesus está voltando. Terceira informação importante é que são os líderes ministeriais que têm a responsabilidade de preparar essa igreja, de amadurecer e santificar essa igreja. É responsabilidade dos líderes ministeriais essa atribuição de preparação e de santificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Então, essa atribuição pertence aos líderes ministeriais, preparar essa igreja. Nós lemos o versículo inicial, nós vemos ali Paulo enfrentando o desafio de preparar a igreja para se encontrar com Jesus Cristo. Eu repito, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ele disse: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo diz que tem preparado a igreja. Amém? Quarta informação importante a respeito dessa vida de Jesus: a forma como Deus purifica e amadurece a sua igreja é através de elogios e de tratamento e correção. É assim que Deus amadurece e santifica a igreja. Ele elogia, mas ele também faz um tratamento forte com correções incisivas. Isso amadurece, isso santifica a igreja. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 5. Ele vai elogiar a igreja. Deus vai elogiar através do apóstolo Paulo. O apóstolo vai dizer: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja está sendo tratada, está sendo edificada através de elogios. A igreja também, ela é tratada e ela é santificada através de admoestações e de correções incisivas. Hebreus capítulo 12, versículo de 5 a 8. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Versículo 11 agora do capítulo 12 de Hebreus. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Então nós vemos que Deus, Ele corrige, Ele elogia, e assim Ele trata a igreja, amadurece e santifica a igreja. Eu quero começar agora a desenvolver esse tema, depois dessas coisas que eu disse, o que nós precisamos remover da igreja, porque quando nós falamos de uma noiva, no sentido comum da palavra, né? A noiva que vai se casar, ela vai estar cheia de adereços, cheia de maquiagem, cheia de joias, mas no nosso caso, existem coisas que nós vamos ter que tirar. Existem coisas que nós vamos ter que remover da nossa vida. Nós nos enchemos de coisas, achando que essas coisas estavam nos preparando para nos encontrar com Cristo, mas nós vamos ter que remover muita coisa ruim da nossa vida. Existem 4 pecados que precisam ser removidos da igreja, para que a igreja esteja realmente preparada para se encontrar com Jesus Cristo. 4 pecados. No meio de vários pecados, 4 pecados muito importantes, que precisarão ser removidos do nosso meio. Nós somos igreja, para que estejamos prontos para nos encontrar com Cristo. Amém? Primeiro, a perversão e a imoralidade sexual. Esse é o primeiro pecado que precisa ser removido do corpo de Cristo. A igreja, ela é pervertida e ela é imoral sexualmente falando. Isso que está no meio do povo de Deus. Mas, pastor, a gente não vê isso. Mas isso está nos lugares ocultos, principalmente da mente. Isso tem afastado as pessoas de Deus. Imoralidade e perversão. É de assustar e de arrepiar os cabelos. Coisas que acontecem no meio da igreja que as pessoas nem imaginam que acontece. Eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, como pessoas que não conhecem a Deus. Precisamos santificar a nossa vida e nos abster da imoralidade, e que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra a Deus, não como as pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Amém? Então isso precisa nos fazer pensar como igreja. A imoralidade, a perversão, tudo isso tem destruído a igreja do Senhor. Pastor, mas o prazer é algo que está em nós. Sim, está em nós, né? O prazer foi um bônus dado por Deus para a obra de frutificação e multiplicação. Deus nos deu esse bônus de prazer a ser realmente estimulado dentro de uma relação lícita, do casamento, para que a obra de frutificação não seja enfadonha.
Você imagina um povo que tem que crescer e se multiplicar, gerar filhos, se não houvesse prazer nisso? Ninguém ia fazer isso. O prazer é um bônus, dado por Deus como incentivo para essa missão de multiplicação e frutificação, através da relação sexual no casamento. Quantos entendem? A imoralidade, a perversão sexual é a busca do prazer fora das fronteiras da legalidade e da legitimidade do casamento. Isso é imoralidade e perversão. Quando você busca prazer fora da legalidade do casamento. Isso é ter uma vida pervertida e imoral. Eu acho que nós precisamos ouvir isso com muito temor. Principalmente por causa da primeira realidade, porque Jesus está voltando. A imoralidade e a perversão é uma atribuição da nossa carne. A carne faz aquilo que é próprio dela. Ela sempre vai tentar te tornar uma pessoa imoral, porque nós habitamos num corpo caído, desde lá do Éden. Então a nossa natureza é imoral, é pervertida. Mas você não vai precisar nem se envolver com a imoralidade para que você se torne uma pessoa imoral. Basta você deixar de buscar o Espírito Santo. Se você não busca o Espírito Santo, o seu corpo, toda a sua vida, vai tender a se manifestar naquilo que ela é, imoral. E a imoralidade e a perversão sexual, ela ataca desde jovens, adultos, homens, mulheres, pastores e padres e todo tipo de gente. Tá certo? Esse não é um problema do outro, é um problema nosso como seres humanos. E basta simplesmente você deixar de buscar a presença de Deus para que você se torne uma pessoa imoral. Você não precisa nem ir lá. A sua própria carne irá se manifestar a esses sentimentos que é próprio dela. Nós somos seres imorais, pervertidos, essencialmente somos assim. E precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nisso. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós seremos fortalecidos pelo Espírito de Deus atuando no homem interior. É assim que a gente vence. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 26, parte A. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então nós precisamos do Espírito Santo. Casamento não é solução para a imoralidade. Se você pensa que você vai deixar de ser uma pessoa imoral simplesmente que você vai casar, você pode desistir. Você vai continuar sendo imoral com outro homem ou com a esposa, não sei. Você vai. Então a imoralidade é algo que não se cura com casamento, não é solução. A solução é ter uma vida rendida ao Espírito Santo. Ok? Então o homem não precisa ser solteiro para ser imoral, ele pode ser casado. É quando a imoralidade se torna mais poderosa na vida do ser humano, quando o próprio casamento não dá conta de conter os desejos e os impulsos da pessoa. Então, não adianta outro mecanismo a não ser buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Se renda totalmente ao Espírito Santo. Amém? Quantos entendem o que eu falo? Então, essa é uma guerra que precisa ser removida, ser vencida pela igreja. É o pecado que tem que ser tirado de dentro da igreja.
Religião é o melhor lugar para se esconder imoralidade. Ok? Melhor lugar para esconder imoralidade, que as pessoas nunca imaginam, não é? Eu quero te dar aqui, dentro desse item aqui de imoralidade e perversão, 5 chaves para te ajudar a vencer a imoralidade. Amém? Primeira, você deve admitir isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você deve admitir que você tem um problema e que você não está conseguindo controlar os seus impulsos. Salmos 51, versículo 17, o texto diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Você tem que se quebrantar, você tem que admitir, você tem que reconhecer. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar aquele que admite, aquele que realmente reconhece que tem um problema. Essa é a primeira coisa, você precisa admitir isso. A segunda coisa, você deve decidir focar naquilo que realmente importa. Existem coisas que importam, existem coisas que não importam. E a imoralidade, ela não importa. Por mais que você queira fazer, que você tenha desejo de fazer, isso não é uma coisa que importa. O que importa, o que é importante para a gente são outras coisas. Então você precisa decidir focar nas coisas que realmente importam. Existem muitas coisas na sua vida que realmente importam. E se você decidir fazer isso, a sua mente estará voltada para as coisas que importam realmente. Onde estiver o seu foco, ali estará a sua força. Amém? Eu quero ler Salmo 84, versículo 10. O salmista disse: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele decidiu focar naquilo que importa. Ele chegou à conclusão que estar na presença de Deus vale mais do que estar em qualquer outro lugar. Ele disse: preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Essa é uma escolha, essa é uma decisão de realmente focar nas coisas que realmente importam. No casamento, na vida espiritual, na família, nos filhos. Aí você vai encontrar a sua força. Amém? Eu quero ler outro texto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando fala em congregação, fala de uma vida em comunidade, porque uma vida em comunidade é uma vida no reino de Deus. Amém? Quando você decide viver em comunidade, como igreja, você decidiu viver uma vida no reino comunitário. E essa é a chave que vai sustentar os valores do reino de Deus. Uma vida em comunidade, onde várias pessoas estão buscando o mesmo propósito. Isso nos dá força para que possamos realmente valorizar as coisas do reino de Deus. Quando eu estou fraco, meu irmão me mostra que eu estou errado, que eu preciso me fortalecer. Sempre haverá alguém espiritual, numa comunidade espiritual, que vai me dar força para que eu possa seguir o caminho certo. Por isso que eu preciso focar nas coisas que realmente importam. Terceira chave para te ajudar a vencer a imoralidade: você deve adotar um sistema devocional diário. Isso é muito importante. Você tem que estabelecer para a sua vida um sistema devocional. Todos os dias você vai ter que fazer uma leitura bíblica, meditar na palavra, orar a Deus, ter um tempo de jejum uma vez por semana, ou 2, ou uma vez por mês, do jeito que você quiser. Mas você precisa adotar um sistema devocional. As pessoas, elas geralmente decidem ler a Bíblia ou meditar na palavra quando estão passando por alguma dificuldade. Não é assim. Você precisa adotar esse sistema como uma atitude de prevenção para a sua vida. Por isso que é importante meditar. Quando você enche a sua mente com as coisas divinas, com a oração, não haverá lugar para as coisas do mundo. Você precisa encher a sua mente com as coisas de Deus, porque onde há o Espírito não tem lugar para Satanás. Onde tem a palavra não tem lugar
para as coisas mundanas. Salmo 5, versículo 3, o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ore. Salmo 119, versículo 15: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Isso é uma vida devocional. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16, preste atenção nos textos. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persevera na doutrina, medita na palavra, ore e jejue. Não deixa para fazer isso só quando as coisas estiverem apertadas, tá? O cristão precisa se alimentar da palavra de Deus, medita nela. A palavra de Deus é poderosa. Simplesmente lendo a palavra, meditando na palavra, isso já é muito poderoso. Os antigos costumavam recitar salmos para poder espantar os males, e realmente, a palavra é poderosa. A verbalização da palavra já tem um efeito no mundo espiritual poderoso. Por isso, medite na palavra, leia a palavra, pense sobre a palavra, ore ao Senhor todos os dias. Tenha um tempo especial de devoção, de devocional. Algumas famílias se reúnem, fazem culto nos lares, oram juntos. Nós precisamos disso todos os dias. Lembrando que se você decide fazer uma coisa todos os dias, isso vai virar um hábito. É igual você, quando você decide emagrecer, você fala: eu vou fazer uma caminhada. Aí você vai fazer a caminhada, é difícil o primeiro dia, aí você vai ao segundo dia, é difícil, ao terceiro dia já começa o seu corpo a se adaptar, daqui a pouco você está caminhando, quando você para de caminhar, você sente. Nós nos adaptamos a tudo. Por isso que tudo que você decide fazer todos os dias vai virar um hábito na sua vida. Quando você não fizer, você vai sentir falta. O seu corpo, a sua consciência vai cobrar. Por isso, quando você começa a orar todos os dias, você sentiu fraqueza ou desânimo, continue a orar. Ore o segundo dia, o terceiro dia, lute contra você mesmo. Vai chegar um ponto, é como se fosse um carro que você está empurrando. Pegou, ele já vai andando sozinho. Daqui a pouco, a sua própria natureza vai em busca da oração. Você vai se tornar uma pessoa de oração, e você vai ser chamado, convocado para estar na presença de Deus. Assim, só o seu corpo vai falar com você, a sua consciência vai falar com você. Você vai sentir um desejo, né, porque você fez com que aquela prática se tornasse um hábito, e esse hábito vai virar realmente uma cultura na sua vida. E a cultura cria destino, não tem jeito, né? Entende o que eu estou falando? Então, tente fazer todos os dias. Você não gosta de chegar em casa e sentar no sofá? Talvez você sente em qualquer sofá, mas o seu é o melhor sofá do mundo, não é? Você diz assim: eu só descanso nele, porque o sofá já tem o seu lugar, você já encaixa nele, não encaixa? Aí quando você chega num hotel, você senta na entrada, não é igual ao seu sofá. Aí a sua esposa diz: mas o seu sofá é rasgado, mas eu gosto mais dele do que esse aqui. Você vai para um hotel, vai dormir numa cama confortável, que custa 10 vezes mais do que a sua cama, mas você não dorme bem a primeira noite, porque você não está adaptado àquela cama. Você prefere aquele colchão xoxo que você tem em casa, não é? Porque é ali que você descansa, porque você está adaptado àquilo. Tem gente que chega em casa, almoça e dorme, virou hábito. Almoça, assiste televisão, almoça e faz alguma coisa. É costume, gente. Não tem o cara que sai de casa e fala: benção, pai, e vai embora. Daqui a pouco ele esquece de volta: benção, pai. Não era assim antigamente? Porque é um hábito que vira uma cultura, e a cultura vai direcionando a nossa vida. Então nós podemos mudar a nossa cultura começando a fazer as coisas que nós queremos ser todos os dias. Então você precisa começar a orar, começar a ler a Bíblia, e isso vai mudar a sua vida totalmente. Um sistema devocional precisa ser adotado por você. Quarta chave para você vencer
a imoralidade, você deve criar regras e limites para si mesmo. Você deve aprender a dar ordem para si mesmo, fazer propósito com você mesmo. Você não faz jejum? Você não fala, vou ficar sem comer e sem beber água das 7 da manhã às 7 da noite, você não chega lá. Da mesma forma, você pode ordenar o seu corpo. Você pode ordenar os pensamentos. Você pode criar esse exercício de dizer, não farei isso. Em nome de Jesus, eu não vou, meu corpo quer, mas não farei. Você fazer com que o seu querer seja maior do que a sua vontade, do que os seus desejos. Então aprenda a se dominar. O Espírito Santo vai te ajudar nisso, porque esse é fruto do Espírito, domínio próprio. Busque a ajuda do Espírito Santo e crie regras e limites para você. Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você fica vulnerável quando você não consegue ser gestor da sua própria vida. Enquanto você não aprender isso, você é uma pessoa totalmente vulnerável às pessoas e aos demônios. Quinta chave para você vencer a imoralidade: busque ajuda. Busque ajuda, busque uma pessoa de confiança. A gente não pode confiar em todo mundo, mas você terá que confiar em alguém, porque você vai ter que trazer isso para a luz. A luz é o lugar de jurisdição de Deus. Deus não opera nas trevas. Deus não é Deus de trevas. Deus é Deus de luz. Então traga para a luz, ore a Deus, busque uma pessoa responsável que vai compreender você e não te julgar, e vai te ajudar em oração. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Ore, ouça conselhos. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Se você não acabar com isso agora, vai chegar um tempo da sua vida que você vai ficar cheio de nojo de você mesmo. A pior coisa que existe é quando você começa a ter nojo de si mesmo, porque você não conseguiu ser gestor da sua própria vida. Quantos entendem? Primeiro pecado que precisa ser removido do corpo de Cristo, da igreja, para que a igreja seja santa e possa se encontrar com o noivo Jesus. Ela tem que remover a imoralidade e a perversão. Segundo pecado que deve ser removido da igreja de Jesus é o apego desenfreado ao dinheiro e às coisas materiais. Eu não vou fazer apologia à miséria e à pobreza. Vocês sabem disso que eu não vou fazer. A gente tem que ganhar dinheiro, nós temos que crescer, prosperar, sim. Porque se miséria fosse uma coisa boa e pobreza fosse uma coisa boa, o céu estava cheio disso. E não está. A miséria não pode fazer parte da nossa vida. Mas temos que tomar cuidado com esse apego desenfreado por coisas materiais, a ponto de esquecermos das coisas de Deus. Está sendo muito comum na igreja. Deus está tendo dificuldade para prosperar o seu povo, porque o seu povo não está preparado para crescer. O povo de Deus não está preparado para ter dinheiro, porque quando tem dinheiro, esquecem das coisas de Deus. Deus está mantendo muita gente na mesma posição financeira, porque essas pessoas não poderão ter nada, porque quando tiverem, elas vão se desviar. Entende o que eu estou falando? Então a igreja não amadureceu para ter poder financeiro. Não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que estão nas igrejas não podem ir além do que estão. Senão vão se desviar, vão ficar orgulhosas, pretensiosas, e por isso ficarão na mesma condição, como uma estratégia de Deus para manter a sua salvação. Então temos que nos preparar para crescer, sim, mas toma cuidado com esse apego às coisas materiais, abrindo mão das coisas espirituais, porque querem crescer, querem ganhar dinheiro,
né, cobiça, né, materialismo e outras coisas mais. Esse é um pecado que a igreja comete e que precisa ser removido. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas, considerados como inimigos da cruz. Estão entendendo? Tem como ser próspero servindo a Deus. Tem como ter dinheiro sendo servos de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. É o que está acontecendo. Muita gente perdendo a alma. E não é com muita coisa, é pouca coisa. A pessoa sobe um pouquinho assim, já acha que não precisa de igreja, não precisa de oração, não precisa frequentar cultos. Toma muito cuidado, porque a riqueza, o poder, pode se tornar a sua perdição. Esteja preparado para se manter como um homem e uma mulher de Deus, mesmo tendo poder, conforto, riqueza, muita prosperidade. Esse é um pecado da igreja. Apego às coisas materiais, ganância, fome de dinheiro, fome de poder. A gente vê isso até mesmo nos pastores, que se preocupam mais com dinheiro do que com o evangelho, porque falam mais de dinheiro do que sobre Jesus. O seu discurso define qual é o seu propósito. Se você fala só de dinheiro, porque dinheiro é o seu propósito. Dinheiro tem que ser a consequência de um povo, na vida de um povo que anda com Deus. Uma boa consequência, né? Na vida daqueles que seguem a Jesus. Não ser um problema para a gente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode dar muito mais do que você imagina, mas se mantenha na sua posição espiritual. Se prepare para ser grande, mantendo seu coração humilde e na presença de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. E não vamos levar mesmo. Por mais que você ame o dinheiro, você não vai levar nada disso. Vai deixar aí para os seus filhos ficar brigando. Não é verdade? Viva a sua vida, para de ficar sendo munheca de samambaia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor, tá? Amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos como muitas dores. Essa é a verdade. Se desviaram da fé por causa da cobiça ao dinheiro. Nós precisamos ter uma visão celestial e saber que nós não somos daqui, somos peregrinos, passageiros. Vamos morar com o Senhor. Temos que ter sim as coisas, mas no limite. Não a ponto de destruir a nossa integridade espiritual, mas no limite. Porque essas coisas vão ficar todas aqui. Você nunca foi num velório de um rico? Você nunca foi no velório de alguém que tinha muitas posses? O que adiantou? Não adiantou nada. Temos que tomar cuidado com isso. E a igreja, para estar preparada para se encontrar com Jesus, ela tem que deixar de ser materialista. Amém. Terceiro pecado que precisa ser removido da igreja de Cristo, para que essa igreja possa se encontrar com Ele, o noivo, as heresias. As heresias. Muitas heresias dentro das igrejas. Nós vemos um povo perdido, que adoram coisas, pessoas,
lugares e eventos. Essa é uma geração espiritual que adora coisas, lugares, pessoas, eventos. Onde nós chegamos? Nós podemos crer que existe outra fonte de poder a não ser Jesus Cristo? Vamos precisar ler as Escrituras, as ênfases do apóstolo Paulo. Só existe um, é Cristo. Até quando a igreja terá que ser ensinada e deixar de ser idólatra, que fica adorando pessoas, homens poderosos, cheios de poder, que necessitam de muita honra, coisas, objetos, lugares. Esse lugar é sagrado, esse lugar é sagrado. Lugar sagrado onde tem Deus. A sua família é sagrada se tem Deus. O seu trabalho é sagrado se tem Deus. A igreja é sagrada se tem Deus. Se não tem Deus, é um clube social. A maioria delas são assim. Tem tudo menos Deus. Dura coisa é saber que um povo vai servir a Deus por muitos anos e depois não irá para o céu. Temos que tomar cuidado com isso. Deus abomina as heresias. Um povo místico, um povo que crê em coisas, objetos, misticismo, ocultismo dentro das igrejas, idolatria. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Está falando para a igreja, hein? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando eu aceito heresias, eu estou blasfemando o caminho da verdade bíblica. Vocês estão entendendo isso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, qual tempo? Esse tempo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eles estão falando e eles mesmos acreditam nisso. Eles acreditam na mentira, estão pregando mentiras. E a Bíblia diz que esses são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, heresias. Por que a Bíblia chama essas manifestações de espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Porque realmente nós estamos aqui dentro de um contexto espiritual, igreja. Esse é um contexto espiritual seríssimo. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, falando ou lidando. Qualquer movimento fora da Bíblia nos levará a uma dimensão oculta, porque nós estamos tendo um contexto espiritual. A igreja subestima muito isso. Qualquer coisa fora da Bíblia vai nos conduzir ao mundo oculto das trevas. E você terá acesso a algumas realidades espirituais demoníacas, manifestações, sinais dentro da igreja, que são operações de demônios. Como saber? Porque só existe uma maneira de acessar o reino de Deus, através do Espírito Santo com a Bíblia. O Espírito Santo, ele só consegue nos guiar para dentro do reino de Deus através das Escrituras. Entende o que eu digo?
Essa é a única chave de acesso ao reino espiritual. É como se você comprasse uma passagem. Você comprou uma passagem para Vitória e de repente te entregaram uma passagem para você ir lá para São Paulo. Aí você chega lá, não, eu quero ir para Vitória. Não, esse aqui você vai para São Paulo, irmão. Não, mas eu quero ir para Vitória. Não, você não vai. Muitas pessoas estão com a passagem nas mãos que não irá para o reino de Deus, mas irá para as trevas. Entende? E a gente acha que o mundo oculto das trevas não tem manifestação de sinais. O diabo vai colocar doença e vai tirar a doença. O diabo vai produzir sons, barulhos, falas, profecias mentirosas, porque o que foi acessado foi o reino das trevas. Por isso que o texto de 1 Timóteo diz que são espíritos enganadores e doutrinas de demônios. João capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, ele vai nos guiar com a Bíblia. É assim que ele nos conduz ao reino do Espírito Santo, ao reino de Deus, através das Escrituras. Por isso que ele nos guia em toda a verdade. Tudo que é acessado sem a palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, vai te conduzir a uma realidade oculta. Então é inadmissível que uma igreja busque manifestações de Deus usando práticas além da Bíblia e da condução do Espírito Santo. Igreja que gosta de objetos sagrados, óleos sagrados, roupas sagradas, lugares sagrados, eventos sagrados. Se você não for nele, você não vai mudar. Se você crê realmente que essas coisas são fontes de poder além de Cristo, elas serão fontes de poder, mas que vão te conduzir ao reino das trevas. E daqui a pouco você vai ver manifestações na igreja e você vai dizer, isso é de Deus. E não é de Deus. Depende que tipo de chave foi usada de acesso. Por isso que Bíblia tem que ser a base da igreja. Uma igreja que não é bíblica, nós não queremos conversa, nós queremos Bíblia. Porque conversa não muda a gente. Argumento humano não muda o ser humano. Nenhum homem na terra pode mudar, nenhum argumento terreno pode mudar a vida das pessoas, somente as Escrituras. E nós temos que expor as Escrituras. É a exposição das Escrituras que muda as pessoas, que o poder está na palavra de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Agora, quando você sustenta um culto cheio de coisas, cheio de movimentos, e cadê a Bíblia? Depois a gente abre. Eu cansei de ver gente fazendo culto, aí o cara dizia assim, para não ficar só nas minhas palavras. Mas como assim? Vocês nunca viram isso? Para não ficar só nas minhas palavras, vai ficar só nas suas palavras? Aí não dá, né? Deixa eu ir para casa. É melhor eu estar lendo a Bíblia do que ouvir você falar besteira, porque o homem fala besteira, se não tem Escritura. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir um texto. Não. O Espírito nos conduz em toda a verdade ao reino de poder, o reino de Deus. Nós não queremos acessar outras realidades através de idolatria e de atividades místicas que acontecem dentro da igreja. Heresias, mentiras, espíritos de demônios, doutrina de demônios, espíritos enganadores. Mas eu sei que você sentiu. Eu sei exatamente o que você sentiu aí.
né? Esse fogo aí está muito estranho, estranhíssimo. Não muda nada. Você pega fogo toda hora, você não muda? Quem disse que a presença de Deus não muda? A presença de Deus muda. Amém, irmãos? Cuidado com as heresias. Quarto pecado que deve ser removido da igreja. Quarto e último, para que a igreja de Cristo ela possa se encontrar com Cristo. O espírito de contenda. Nós falamos que o primeiro pecado a ser removido da igreja, a imoralidade e a perversão. O segundo, o apego desenfreado às coisas materiais. O terceiro, as heresias. Quarto pecado, a contenda. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E muitas vezes nós destruímos as pessoas com palavras que saem da nossa boca. Então temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos uns com os outros. Tem que ser para edificação. Todas as pessoas que vão ouvir a nossa voz, seja nos corredores da igreja, seja lá fora, tem que ser para edificação. Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso instiga a contenda. Os intrigantes separam os maiores amigos. É verdade. A contenda é um pecado que tem que ser removido de dentro da igreja. Existem forças que movimentam as contendas. A primeira força é a guerra de ego. Não. Todo mundo fica guerreando. Cada um tem um ego maior que o outro. A segunda é a competição e a comparação insalubre. Você olha para o outro tem, você não tem, você fica lá querendo competir. A menina fez uma plástica, você quer fazer também. Não é verdade? Ou comprou um carro, você quer comprar também. Uma competição dentro da igreja, insalubre, e a comparação. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua própria vida. Ok? Se alguém tem mais do que a gente precisa respeitar as pessoas. Não é ficar com dor de cotovelo, reclamando porque o outro conseguiu as coisas e você não conseguiu. Você dá os seus pulos e vai tentar conseguir também. Não reclamar de quem está em cima. Competição, inveja dentro da igreja. Muita inveja. Um preocupado com o outro. Pessoas que dizem, você viu fulano, outro vestido. Como é que você percebe um negócio desse? Eu não consigo perceber. Eu não consigo, eu chego na igreja e não consigo ver essas coisas. Você viu lá fulano, outro relógio, outro sapato? Eu não vejo essas coisas. Eu nem submeto a minha mente a ver essas coisas. Então nós temos uma guerra de ego muito grande, onde as pessoas querem fazer as coisas e não se preocupam com o que acontece com as outras. Então quando a gente tomar uma decisão, a nossa decisão tem que ser uma decisão com visão bilateral. A gente tem que olhar para os lados. Se aquilo que eu vou fazer não vai afetar o meu irmão. Se aquilo que você quer fazer, embora seja uma coisa muito importante, deixa de ser importante quando isso ofende o outro. Ah, mas eu estou fazendo. Se está ofendendo o outro, você não tem que fazer nada, você tem que ficar parado. Então as pessoas têm isso. As pessoas não se preocupam naquilo que o outro está sentindo. Se aquilo que eu estou realizando, se eu vou passar por cima do irmão, isso não pode acontecer. Temos que vencer essa guerra de ego, essa competição, essa inveja, essa comparação insalubre que existe dentro da igreja. São 4 pecados que nós precisamos vencer para nós encontrarmos com Cristo, porque Jesus estava voltando. Tá certo? Então pensa no outro. A maior lei que existe é a lei do amor, maior do que qualquer lei. Se você cumpre a lei de Deus e quebra a lei do amor, você não cumpriu a lei de Deus. A lei de Deus, o maior item da lei de Deus é o amor. Então, ainda que você fale a língua dos anjos ou dos homens, sem amor, você nada seria.
Ainda que você seja um grande profeta, que você pregue bem, que você toque um bom instrumento, que você saiba cozinhar, que você seja um evangelista que traga muitas pessoas para a igreja, se a sua motivação estiver errada e você não está preocupado com o próximo, nada disso vale para Deus. Chega num ponto que Deus vai dizer: eu não conheço você, apartai-vos por fogo eterno. Cuidado com aquilo que você provoca no coração do seu irmão, porque se é seu irmão, significa que vocês têm o mesmo pai. E Deus não vai favorecer você e ficar contra o seu irmão, porque Deus é pai de todos, porque o pai é nosso, o pai não é meu. Deus não tem filhos prediletos, não importa quem seja aquela pessoa que está do outro lado, Deus ama todos. Então a igreja precisa também vencer a contenda. Amém, irmãos? Aí estaremos realmente preparados para nos encontrar com o Senhor. Quantos recebem essa palavra? Então fica de pé no seu lugar. Vença a perversão e a imoralidade sexual. Vença o apego desenfreado ao dinheiro e às coisas materiais. Vença as heresias. Vença todos os pecados do espírito da contenda. Peça ao Espírito Santo para te purificar como uma noiva limpa. Se você quer realmente purificar a sua vida, esse é o seu momento de entender os pecados que você tem que deixar. Nós podemos tentar enganar os homens, mas nós não vamos conseguir enganar a Deus, porque Deus é um Deus que vê todas as coisas. Deus não está pedindo para você ser perfeito, mas Deus quer que você seja coerente. Então seja humilde nas suas limitações. Não construa um padrão ou uma identidade espiritual em cima de um caos. Seja humilde. Reconheça quem você é e se renda ao Espírito Santo. O problema da igreja não é o envolvimento com o pecado, mas a falta de Deus. Porque quando nós não temos Deus no coração, nós estamos abrindo lugar para o diabo entrar. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Busque as coisas lá do alto. Leia, veja coisas boas. Purifique as suas mãos, os seus olhos, os seus pés, a sua mente, se alimente de coisas boas. Seja mais cuidadoso com essas coisas que você deixa entrar na sua vida. Tenha uma vida saudável, porque Jesus está às portas. Jesus vem para buscar a sua igreja, a sua noiva purificada, limpa. E você pode ser lavado e remido com o sangue de Cristo, se você se arrepende, se você realmente reconhece o seu pecado e está arrependido, se você realmente decidiu deixar esse pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Deus te lava, Deus te purifica. O pecado traz peso, maldição, tristeza, angústia, sofrimento, portas fechadas. Muitas portas estão fechadas hoje. Muita coisa não está dando certo por causa do pecado. Porque o pecado é uma chave entregue a Satanás para acessar a nossa vida. Nós não podemos dar direito a Satanás de estar em nós. Somente a presença do Espírito Santo vai manter o diabo longe de nós. Vai colocar a nossa natureza debaixo dos nossos pés. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus,
Busque a presença do Espírito Santo em oração, jejum, meditação na palavra. Enchei-vos do Espírito Santo e você irá experimentar a prosperidade. Você vai experimentar a grandeza do reino de Deus na sua vida. Você vai ter uma vida leve. Você vai ver as coisas fluindo como um rio, por causa da presença do Espírito em você. Deus quer mudar o seu mundo. Deus quer tirar o peso, o medo, tantas coisas que você já perdeu, tanto sofrimento que você já experimentou por causa da repetição do pecado. Deus falou com você há um tempo atrás, e hoje Ele está a falar novamente. Você faz perguntas, você diz: por que isso acontece comigo? Eis a resposta: você abriu as portas para o mal entrar na sua vida. O diabo tem sabotado a sua vida, prendido a sua vida, atrapalhado o seu caminho, fechado o seu caminho. Mas a presença do Espírito Santo vai trazer liberdade, cura e restituição. A presença do Espírito vai trazer liberdade, cura e restituição. Experimente Jesus, experimente a Deus, coloca Deus para dentro a partir de hoje. Começa a ter um compromisso com Deus. Santifica o teu corpo para Deus. Faça das tuas mãos, dos teus olhos, dos teus pés, da tua vida um santuário. E você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá a manifestação do Altíssimo sobre você. Não seja uma pessoa omissa. Abra o seu coração. Joga fora essa dureza. Abre o teu coração para Jesus entrar. Ele vai trazer a paz que você precisa, que você almeja, que você busca desde criança. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Você é a casa do Espírito Santo. Ele quer fazer morada, Ele não quer só visitar, Ele quer fazer com que a tua vida seja a habitação dEle. E você verá a grandeza de um Deus se manifestando em você. Os seus sonhos que você enterrou há muitos anos, você está envelhecendo e não crescendo, e os seus sonhos estão sendo lançados no mar do esquecimento. Você precisa de restituição. Você precisa de um despertamento para a tua vida. Chega de bater cabeça, chega de sofrer, chega de lutar com Deus. Se entregue a Deus. Deus quer você. E quem tem um chamado, quem é uma escolha de Deus, se você foi alvo de uma oração um dia, você sabe do que eu estou falando. Você nunca será feliz e completo enquanto você não encontrar o seu chamado, a sua missão. Pare de lutar com Deus. Pare de resistir ao Espírito Santo. Pare de lutar. Você está cansado. Você está exausto. Porque você não vai vencer essa batalha. Você precisa se render ao Espírito Santo, porque Ele te ama. Deus quer salvar a tua alma. Ele disse: você não irá para o inferno. Embora você queira ir, Deus não deixará você ir. Ele vai salvar a tua alma, custe o que custar, porque Deus açoita aquele que Ele ama, porque você é filho. Deus não deixará um filho se perder, porque o teu coração é coração de filho. Por isso que Ele insiste com você. Por isso que Ele te corrige, até que você entenda, porque Ele quer salvar. Você não vai para o inferno, embora você tenha insistido nisso. Deus tem algo preparado para você. Você é muito maior do que você imagina. Você não entende. Você insiste em não entender. Você insiste em resistir. Esse coração é duro, congelado, resistente, teimoso. Ele está à porta a bater. Eis que estou à porta e bato. Ele vai continuar batendo.
Deixa Ele entrar. Ele diz: deixe-me entrar. Eu quero fazer morada na tua vida. Eu quero trazer sentido para a tua vida. Eu quero trazer paz para você. Eu quero trazer alegria para você. Deixa-me entrar. Deixa eu fazer morada no teu coração. Deixa essas barreiras caírem do seu coração e deixa eu entrar. Eu quero te transformar. Eu quero te fazer viver. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero te alegrar. Eu quero tornar a sua vida festiva. Vem para a festa de Deus. Você que quer abrir o teu coração, que confessa que há muitos anos tem tido um coração duro, fechado para Deus, resistente ao chamado de Deus, venha até o altar do Senhor. Se você realmente quer abrir o seu coração, eu quero orar por você. Aqueles que não abriram o coração ainda, mas desejam abrir, preste atenção no apelo, para que você não seja uma pessoa incoerente. É importante que você preste atenção no apelo. Você que tem mantido o seu coração fechado, você que tem resistido ao chamado de Deus, as suas convicções pessoais, tem resistido ao Espírito Santo. Mas se hoje você quer dar uma chance para a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui no altar, que eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Enquanto adoramos, você tem liberdade para vir. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, não. Sim, Jesus, incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não, não, não há. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro diante a ti, Jesus. Eu me prostro ante a ti. Vem até o altar. Eu me prostro diante de ti. Sai do seu lugar agora e venha. Com tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos seus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Tudo que tu és, eu me rendo aos seus pés. Aleluias. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, na tua presença estamos nesta noite. Queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Sela o nosso coração com o teu Espírito Santo. Que a partir de hoje a nossa vida seja totalmente transformada, totalmente mudada, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, Deus. Que todas as cadeias caiam por terra. Que todo mal, todo legalismo caia por terra no nome de Jesus. Nós cortamos a partir de hoje todos os direitos de Satanás e rompemos a nossa aliança até então com ele, e fazemos uma aliança com o Espírito Santo, através da pessoa de Jesus Cristo e pelo sangue de Cristo.
Nós estabelecemos uma aliança com Cristo hoje, e nós declaramos a nossa vitória, uma vida nova, uma vida de cura, uma vida de milagres. E nós rejeitamos o mal, as doenças, rejeitamos toda a seta do inimigo, toda força contrária não está mais na nossa vida, porque nós podemos sentir a liberdade, a leveza do Espírito Santo em nós. Todo o peso que estava nos ombros saiu, todo o jugo de escravidão foi embora, porque a unção despedaça o jugo, e nesse momento você está sentindo que os seus ombros estão leves. Sinta a leveza do Espírito, porque Deus é um Deus de paz. Onde há o Espírito há liberdade. As cadeias se quebraram, os pactos com o passado foram rompidos, uma aliança nova foi feita agora, através do sangue de Cristo. E eu declaro: todos os espíritos contrários que estavam dominando a sua vida, saiam agora, saiam agora, saiam agora, através do nome de Jesus. Vai embora deste lugar, porque essas pessoas são livres pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A tua igreja é livre. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue. Nos declaramos vitoriosos, vencedores, curados, restituídos e abençoados debaixo dessa unção. Eu te abençoo, a você e a sua casa, o seu casamento e os seus negócios, a sua vida. Receba uma unção de bênção sobre a tua vida. No nome de Jesus, seja tocado pela bênção do Espírito Santo. Seja cheio da bênção de Deus. Seja cheio da bênção do Espírito de Deus. Receba a bênção do Espírito Santo, a bênção de Deus. Seja cheio da bênção. Prospere, que nenhuma porta se feche diante de você, pelo poder do nome de Jesus. Você está abençoado, porque há poder no nome de Jesus. Há poder neste nome, o nome que está acima de todos os nomes, e é este nome que nós adoramos. Somente Ele, a Ele, somente a Ele. Em nome de Jesus, tomamos posse dessa bênção. Amém, amém. Quantos creem nisso? Glorifique ao Senhor. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, versículo 9, fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão dada por Jesus para os seus discípulos. E nós, como Igreja do Senhor, levamos muito a sério essa instrução, porque Jesus mudou completamente a nossa vida. Ele se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, para nos livrar da condenação do pecado, e nos trouxe alegria, paz e salvação. Por isso a Igreja Metodista Renovada vem há anos trabalhando na capacitação de pessoas, dando a elas o direcionamento necessário através da Bíblia para se tornarem discípulos de Jesus. Então, se você tem esse desejo no seu coração,
de se tornar um discípulo de Jesus, de aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a nossa fé, ser batizado nas águas e se tornar membro da igreja, nós preparamos um curso de discipulado bem especial para te ajudar nesse processo e te capacitar como discípulo. O curso contém 15 aulas gravadas, onde você vai aprender sobre os fundamentos da nossa fé, você vai aprender sobre a igreja e principalmente sobre a Bíblia. O curso ele é totalmente gratuito e online, onde você será acompanhado pelos pastores e pela equipe responsável durante todo o processo. O curso ele está disponível para todos, principalmente para aqueles que estão iniciando na fé e desejam ser membros da igreja. Mas também está disponível para aqueles que já são membros e desejam aprender mais sobre Jesus. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar muito a sua vida. Então, se você quiser saber mais, acesse discipulado.metodista.org, faça o seu cadastro e seja um discípulo de Jesus.